comecei a ser técnico em 1970. Qual foi o primeiro time que você foi técnico? Fluminense Futebol Clube. Eu era jogador e aí abriu a categoria de mini basquete. E essa categoria de mini basquete é para trabalhar com garotos de 12 anos e eles me colocaram. Eu tinha acabado de entrar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e já fui de cara convocado para ser técnico da seleção brasileira de mini basquete. Caraca, que porque legal. A coisa foi funcionando. Eu tinha um desejo desde muito pequeno. Eu via o Zezé Moreira, técnico de futebol, do futebol. Eu frequentava a casa da Dona Babê, onde ia o Pinheiro, Castilho. Eu frequentava o Fluminense na alma do Fluminense. Então, era amigo das meninas do vôlei, do balé aquático. Vivia o Fluminense. Era um grande clube, e nos formou. E aí, eu só saí do Fluminense para ser técnico em 74, eu fui para o Flamengo, fui ser técnico do Flamengo. Caramba, que mudança, aí depois fui para o Mackenzie, para o Municipal, voltei ao Flamengo. Em 82 eu recebi uma proposta para trabalhar no Emirados Árabes. Em 82 já? Como que esses times chegavam até os técnicos daqui? Tinha que ganhar muito Nessa título, época tinha o petrodólar. E o técnico de futebol do Flamengo, ele foi chamado para trabalhar com uma equipe do Emirados Árabes. E o Sheik foi ao Flamengo visitar ele lá. Por acaso ele passou na quadra de basquete. As coisas do destino, né? Verdade. Nada acontece por acaso. Nada por acaso. Aí eu estava dando treino para o juvenil, era técnico do juvenil na época, e jogava no adulto. E aí o Sheik olhou tal, o Djalma Cavalcante, que era o técnico do futebol, o Sheik quer falar contigo. Eu falei, opa. Aí ele falou assim, eu queria conversar contigo. Eu falei, não, eu tenho jogo depois que eu sou jogador. Mas como é que é técnico, jogador? Não, mas eu sou técnico. Quando você acabar o jogo, você pode ir lá no Leme, ele estava no Meridian, você pode ir lá no Leme para a gente jantar e bater um papo sobre a tua ida para o Emirados Árabes. Eu falei, toda hora. Aí foi um Flamengo e Botafogo na Gávea, e aí eu jantei com ele no Mários, que ainda existe até hoje, uma churrascaria maravilhosa, muito boa lá no Leme. E aí começou esse flerte, esse namoro, né? Para ir. Eu não fui naquele ano, eu recusei a proposta, porque eu tinha um contrato com o Flamengo em vigência. E aí fui em 83. E aí fui com o Mano e com o Dindim, que eu queria ir. E o senhor era casado na época? Casado, com uma filha de... Quando a gente viajou para o Emirados em 83, a Melina tinha 2 anos. Eu casei em 77. E a Marcela é de 78. A Marcela tinha 5 anos. E aí elas... Foram 3 anos, 3 temporadas de muito relacionamento, de muito amor, de uma conexão imensa entre eu, minha mulher e as 2 meninas que começaram a estudar numa escola inglesa. E na época não tinha internet. Na época a gente estava sozinho lá, nós e o mundo, né? E os árabes. E uma vez por mês eu ia ligar para minha mãe. Uma vez por mês? Uma vez por mês, porque tinha que ser tudo controladinho, né? E uma vez por mês ela ligava para a mãe dela, para a dona Zezé. Caramba. E aí era e minha mãe mandava toda segunda-feira recortes de jornal, do Jornal Globo, da parte de esporte, para eu saber o que estava acontecendo. O segundo caderno. O segundo caderno era a parte de cinema, teatro, mas a parte de esporte era muito, muito bem feita. Eram 4, 5 folhas, com basquete, vôlei, natação e o futebol bombando, né? E aí eu ficava por dentro de toda o que mãe acontecia. Informava, então, a minha mãe me mandava esses recortes. Eu ia sempre no correio, levava um mês para chegar. Que legal. Quando eu lia a notícia, já tinha um mês. Então foram 3 anos de muita... eu sou casado até hoje, né? Difícil os casamentos terem uma duração tão grande. Vamos para 45 anos, 46 anos de casado. Sim. Então, e as filhas são muito chegadas até hoje. Tenho uma netinha que é assim, minha paixão de vida, né? É o meu alimento, é o que me motiva. E a família, que era tão pequenininha, né? Naqueles anos 50, Sim. Quando era pai, mãe, os 3 filhos, hoje tem 15 netos, não sei quantos sobrinhos e não sei o quê. E aí a gente tem um eixo, um grupo familiar em São Paulo muito grande, meu irmão, minha irmã, os filhos deles, né? E tem o núcleo
do Rio de Janeiro, que minha mãe mora em Ipanema até hoje, minhas filhas moram, Jardim Botânico, Gávea, tal, minha neta, e outros parentes que a gente tem no... Então, o eixo Rio-São Paulo e eu lá, Oxente, lá Lá em no, Fortaleza, lá na já há terrinha. 12 anos.